Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, que essa paz maravilhosa te alcance agora aí na sua casa, que você possa sentir a presença do Senhor através dos louvores, através da palavra do Senhor que será ministrada nessa noite. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor, vamos colocar nossas vidas diante do Eterno, pedindo ao Senhor que haja poderosamente nas nossas vidas, pedindo ao Senhor que haja poderosamente no nosso lar, na nossa casa. E se essa mensagem te alcança agora, você pode estar alcançando também outras pessoas, compartilhando o link desse culto com seus amigos, com seus vizinhos, com seus irmãos, com o coro que você faz parte. Vamos divulgar, vamos sermos ministradores dessa palavra, divulgadores dessa palavra. Vamos orar então, te convido a orar ao Senhor. Ó Deus, nós consagramos, Pai, nossas vidas ao Senhor, consagramos esses momentos que passaremos juntos diante dessa tela, mas Pai, pertos, ó Deus, com o nosso coração aquecido, ó Deus, louvando, adorando, bendizendo o Teu santo nome, Pai. Nós queremos, Pai, levantar o Teu nome no mais alto lugar nessa noite. Ó Deus, nós consagramos toda a nossa casa, ó Deus, consagramos toda a nossa vida, toda a nossa família, Pai, e pedimos que a bênção do Senhor seja sobre nós nessa hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao único que é digno de receber louvor, honra, glória e majestade. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Nos curvamos, Senhor, diante da grandiosidade que Tu és. O Senhor é grande, o Senhor é eterno, o Senhor é excelso, o Senhor é sublime. E nessa hora nós engrandecemos o Teu nome. Tu és a alegria de toda a terra, Senhor.
Toda a terra está cheia da glória do Senhor. Ah, Deus, muito obrigada. Vem dele, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Tu és nossa alegria, a alegria de toda a terra. Bendizemos teu nome, Jesus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Eu me prostro, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós te agradecemos, Jesus. Queremos o teu pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e Tu és Deus acima de todas as coisas. Obrigada, Senhor, porque podemos olhar para Ti, porque podemos olhar, ó Deus, para o céu. Os nossos olhos estão postos em Ti, de onde vem a nossa ajuda.
de onde vem o nosso socorro, Deus. Muito obrigada, porque não há nada difícil para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor, não há nenhum impossível em cada uma de suas promessas, Deus. Nós aguardamos em Ti, porque o Senhor olha por nós, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada, Senhor. Recebe nossa adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias ao nome do nosso Deus, que bênção! Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, engrandecido. Você que está aí na sua casa, vamos ter um momento para a gente orar ao nosso Deus. Estamos às vésperas das eleições, precisamos clamar por paz, precisamos clamar para que o nosso Deus dê direção à nossa cidade, dê direção aos eleitores. Clamamos pelos enfermos, pelos enlutados. Onde você está agora, coloque diante de Deus a sua causa. Escreva aí, nesse link, nesse chat, para que venhamos orar por você, orar por sua causa, orar por sua vida, orar também por sua história. Vamos clamar o nome do Senhor. Pai, temos sido tão abençoados até aqui, abençoados com canções que falam ao nosso coração, que nos elevam a Ti, que engrandecem o Teu nome, que dignificam ao único que é digno de receber o louvor e a glória. E nessa noite, Pai, nós clamamos por essas famílias, essas vidas que estão agora participando deste culto, por onde esta mensagem ecoar e chegar, que essas vidas sejam abençoadas pelo Senhor, curadas, transformadas, Pai, seja com seus lares, seja com aqueles que são amados destas famílias, mas estão distantes do Senhor Jesus, precisam voltar ao primeiro amor, voltar, ó Deus, à essência da adoração, ao louvor, à glória, à honra, à casa do Pai. Nós clamamos por estes filhos que estão distantes, clamamos agora, ó Deus, pelos enfermos, clamamos por aqueles que estão enlutados, ó Deus, que perderam seus entes queridos neste tempo. Console com o poder do Teu Espírito Santo. E também, ó Pai, visite cada leito agora, cada vida que está, ó Deus, acamada, que sejam curadas e protegidas pelo Senhor, porque sabemos que perto está o Senhor não está longe, o Senhor está perto, e nós cremos no poder curador, restaurador, transformador do Evangelho de Cristo Jesus, seja com a nossa cidade do Rio de Janeiro, com todas as cidades do Brasil, Pai, aquelas que estarão agora diante do próximo domingo, elegendo, ó Deus, seus prefeitos, seus vereadores, no nome poderoso do Senhor Jesus, dê direção à nossa nação, Pai. Feliz será a nossa nação por adorar o Senhor, e nós clamamos para que haja paz em nossa cidade. A Tua palavra nos diz: orai pela cidade para que haja paz, e na vossa paz, vós tereis paz. E nós sabemos, Pai, que a nossa cidade precisa do Senhor, o nosso prefeito atual precisa do Senhor, o prefeito que será eleito precisa do Senhor, e os vereadores precisam da direção do Senhor, ó Pai, e lance fora mesmo toda corrupção do nosso país, e que seja um tempo novo. Nós esperamos um tempo novo em Ti, é o que oramos no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Diga glória a Deus. E vamos seguir, queridos, no estudo do livro de Atos, e chegamos agora ao capítulo de número 9, você que está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia nesse momento, e vamos então ver o que Deus tem nos primeiros versos do capítulo de número 9, todo ele merece um olhar cuidadoso, mas vamos ver aqui o que Deus tem para nós neste capítulo 9, e a palavra do Senhor nos diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor,
dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Graças a Deus, porque temos o capítulo de número 9 na Bíblia. Todas as vezes que eu leio este capítulo, meu coração, ele fica alegre, feliz, porque aqui eu vejo o poder transformador do Evangelho, o poder que transforma o mais vil pecador. Então, se você me perguntar nessa noite: pastor, você acredita na minha mudança? Você acredita que aquela pessoa da minha família, ela pode experimentar um profundo, genuíno e autêntico avivamento? Eu lhe afirmo nessa noite, com base neste texto de Atos capítulo 9, o poder transformador do Senhor pode chegar à sua casa. Se transformou um Saulo, um homem como Saulo, o Evangelho pode transformar a sua vida. A história bíblica e a história do mundo, ela se destaca, portanto, pelo cenário de grandes homens, que passaram por processos de mudança. Alguém chegou a dizer, queridos, David Williams, que faz um comentário acerca deste texto, que este evento da conversão de Saulo, depois do Pentecostes, no capítulo de número 2, que já estudamos, é um dos eventos mais extraordinários de toda a história bíblica. Tanto é que a história da conversão de Saulo, ela é narrada 3 vezes só no livro de Atos. Do capítulo de número 9, do verso 1 a 31, vemos essa narrativa. Mas no capítulo de número 22, do verso 1 a 16, essa narrativa da conversão de Saulo se repete. E em Atos capítulo de número 26, de 4 a 18, a narrativa da conversão de Saulo se repete. Tal foi a história de mudança deste homem. Depois da descida do Espírito Santo, essa é uma das histórias mais marcantes de toda a Bíblia. Saulo, quem foi Saulo? Saulo, nascido em Tarso, uma cidade que com certeza revela este homem, e era uma cidade importante, de uma província próxima à Cilícia, perto da Ásia Menor, onde cruzava próximo à Síria. Lá naquela época já havia uma universidade nas proximidades de Tarso, chamada Universidade de Alexandria. Tanto é que esse homem chamado Saulo, ele vai ter uma educação exemplar, um homem de calibre, e todas as pessoas que se aproximavam de Saulo percebiam que ele não era um homem inculto, ele era um homem muito culto. E Deus, por sua providência divina, em um momento, em um tempo em que agora a igreja começa a avançar, Deus usa um homem do calibre, do quilate de Saulo, porque ele sabia
que através deste homem o evangelho poderia se expandir para o universo grego-romano. E é interessante perceber, queridos, que este homem então, ele é transformado pelo poder de Deus. E olha o que ele mesmo vai dizer acerca dele. É interessante que Paulo tinha uma consciência muito clara de que ele era um homem alcançado pelo poder de Deus. E essa é a primeira verdade que eu gostaria de destacar para você nessa noite. Precisamos ter uma consciência que é Deus quem vem ao nosso encontro. É Deus quem nos laçou com seus ternos braços de amor. É o Senhor quem vem ao encontro do homem, quando a Bíblia registra, em Romanos 3, verso de número 10, que não há nenhum justo sequer. Ninguém pode por si mesmo bater no peito e dizer, não, mas eu sou justo. A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer, ninguém que busque a Deus. Todos carecem da glória de Deus. Paulo ele vai se autodenominar e declarar sobre si, como homem que tinha um convencimento, e o texto de Atos 26 diz isso, eu também estava convencido de que eu deveria já fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus. Veja que Paulo vai dizer isso no capítulo de número 26, nós ainda vamos estudar, mas é um paralelo acerca do que Paulo ele reconhecia. Ele sabia que ele tinha uma consciência, eu preciso me opor ao nome de Jesus. E são estes que quando se convertem de verdade, louvado seja o nome do Senhor, e ele diz, eu precisava fazer o mal. Jesus, o Nazareno, e foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém. Paulo reconhecia que a sua atitude contra os cristãos era de se opor, de resistir ao Evangelho de Cristo Jesus. E Paulo diz que com a autorização dos chefes, dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. Depois que o Evangelho alcançou Saulo, ele tem um sentimento de que muitas pessoas inocentes foram lançadas na prisão, na cadeia, e ele diz, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Você pode imaginar isto? Paulo estava ali dizendo, olha, pode apedrejar, pode aprisionar, pode matar este. Muitas vezes ia de sinagoga para uma outra sinagoga a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Paulo, na sua velha vida, era aquele que tentava fazer com que os cristãos negassem a sua própria fé. Em minha fúria contra eles, eu cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Olha o que ele mesmo disse sobre ele. Numa dessas viagens, e me chama a atenção essa porção, numa dessas viagens, ou seja, indo pelo caminho afora, na estrada da vida, o Senhor o encontrou, e eu louvo a Deus, porque um dia, assim como Saulo, eu e você, querido, o Senhor nos encontrou na nossa estrada, enquanto dávamos passos em direção ao nosso egocentrismo, ao nosso materialismo, aquilo que achávamos que era o caminho certo, a nossa soberba, o nosso eu, ao nosso orgulho, ensimesmados, olhando para o eu. Eu fui encontrado numa dessas viagens. E eu estava indo para Damasco com a autorização e permissão dos chefes, dos sacerdotes, e por volta do meio-dia, sabe o que me chama a atenção aqui? Porque Saulo sabia o dia, Saulo sabia a hora do encontro que o marcou. Isso nunca pode se esvair das nossas mentes, queridos. E ele diz, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor, e ao redor dos que iam comigo. Esse Saulo que cresceu aos pés de Gamaliel, preterido, com preferências, com privilégios. E aqui eu destaco uma outra verdade nessa noite para você.
Abra mão dos seus privilégios para servir a Deus. Saulo me ensina que eu preciso abrir mão daquilo que eu considero como privilégio. Ele que cresceu aos pés de Gamaliel, abriu mão de tudo aquilo. Num determinado momento, escrevendo aos Filipenses, ele chega a dizer que considerou tudo isso como uma perda, como esterco, para alcançar a supremacia da glória de Deus e ser achado nele, Cristo Jesus. Nessa noite, querido, Deus está te dizendo uma coisa: olha, se você tem outra aspiração nessa terra a não ser Cristo, abra mão disto, abra mão do seu eu, abra mão daquilo que você considera como um privilégio, daquilo que você possa se orgulhar. Aqui eu destaco então uma outra verdade: uma fúria transformada em ternura. É interessante que o verso de número 9, verso de número 1 do capítulo 9, diz que Saulo, porém, ainda respirando ameaças. A ideia grega para essa expressão do verso 1 é a ideia de alguém que está rosnando como um leão, uma ânsia, uma fúria, alguém que está irado, perseguindo, o texto diz, os do caminho. Os do caminho aparecem aí no verso de número 2, alguns do caminho com C maiúsculo, se referindo àquele que é o próprio Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Fúria que é transformada em ternura. É isso que Deus quer fazer com esse seu temperamento, querido. É isto que Tim LaHaye, quando escreveu Temperamentos Transformados, e é interessante que ele fala sobre o temperamento melancólico. Pessoas com a tendência melancólica, elas têm uma tendência a dar muita importância àquilo que lhes acontece. Conhece alguém assim? É interessante que ele também fala sobre os sanguíneos, são alegres. Tim LaHaye falando dos temperamentos, e aí eu vejo a quantidade de crentes que precisam ser transformados no temperamento. Fala dos sanguíneos, Tim LaHaye fala que é possível ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Alegre e esperançoso são os sanguíneos. Eles atribuem muita importância àquilo que estão fazendo, mas se cansam facilmente com o trabalho. Mas há um aspecto muito interessante sobre os coléricos. E Paulo, sem dúvida alguma, pelo comportamento e atitude dele, ele era um colérico. Aqueles que têm uma cabeça quente, ficam agitados por pouca coisa. Alguém se identifica? Agitado. Eu acho que essa síndrome do pensamento acelerado que a nossa geração está vivenciando tem evidenciado de fato muitos coléricos. Mas ele é transformado pelo poder do Espírito e se torna agora obstinado não para matar, mas para trazer vida. É isso que o Evangelho quer fazer com você, querido. Se as suas palavras um dia, longe, quando você estava distante do Senhor, mataram. Quantas pessoas foram mortificadas pelos sonhos por causa de palavras que foram palavras furiosas, palavras que com ímpeto mataram, aprisionaram pessoas. Hoje Deus quer usar a sua vida para que você, como um Saulo transformado, da sua fúria pela ternura de Cristo, você seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, para levar graça, para levar amor, para levar perdão, para levar cura, para levar alegria, para levar, queridos, consolo. As pessoas estão precisando de um Saulo transformado pelo poder de Deus, como você pode ser nessa noite, para levar essa alegria, essa esperança aos corações perdidos. Paulo era motivado pelo ódio. Deixe hoje o Espírito Santo tocar no seu temperamento, deixa.
Para de ser aquele que vem ao templo, adora, adora, adora e volta para casa, mas o seu temperamento é o mesmo. Deus fez uma obra tão grandiosa na vida de Saulo, aquele clarão, o texto chega a dizer o seguinte, que uma luz resplandecente brilhou sobre ele, essa luz que lança esclarecimento, direção. E aqui vai um terceiro princípio para a sua vida: se deixe cegar pela glória de Deus. Fique cego para todas as coisas da terra, sim. Se deixe cegar para as coisas do pecado nessa noite, mas se deixe cegar pela glória de Deus. Permita que os seus olhos nessa noite possam ser tapados para todas as coisas da terra, mas aberto para ver Deus. É interessante que o texto diz que Paulo vai perguntar: quem é o Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem persegues. Será que você, querido, como Saulo, você precisa perder algo para que a glória divina resplandeça em sua vida? Será que você vai precisar chegar a este ponto, ao ponto de ter que perder algo para que os seus olhos sejam abertos? Paulo vai perder os títulos, Paulo vai perder as medalhas, Paulo vai perder o prestígio, Paulo vai perder o prestígio de ser aquele pertencente ao sinédrio. Paulo, ele de dupla cidadania, ele que era um romano, ao mesmo tempo um hebreu, ele chega a dizer que ele era hebreu dos hebreus, quando escreve a sua carta e epístola aos Gálatas, hebreu dos hebreus. Mas o que são os nossos títulos? O que são as nossas medalhas? O que é o reconhecimento humano, comparado à glória divina, a glória de ser um filho do Senhor Jesus? Por isso, nessa noite, querido, o que precisa acontecer na sua vida é você se voltar para Ele. Saulo vai ouvir a voz de Deus, e como nós precisamos ouvir, o verso de número 7 diz que os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos. Não deixe que algo te tire do cavalo. Muitas pessoas chegam a dizer que Paulo caiu do cavalo, né? O texto não chega a dizer que Paulo estava num cavalo. O texto diz que ele caiu. Ele caiu. E também os que estavam com ele caíram emudecidos. Eles vêm ao chão, porque quando estamos diante da glória divina, estamos diante do grande eu sou, do Messias, do adorado, do amado, o exaltado, a pessoa linda que é Jesus, nós caímos. Nós calamos a nossa voz, calamos o ímpeto, a fúria, calamos a ira, e temos que reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Hoje é um dia para você cair de joelhos, você se prostrar de joelhos, você onde você está aí agora, você reconhecer, reverenciar, emudecer no seu ser, aquilo que é a voz humana, e deixar que a voz divina, a luz divina, a glória divina, cerque a sua vinda. Uma luz resplandecente vinda do céu o cercou. Eu quero nessa noite ser cercado por essa luz divina em você. Essa luz que lança esclarecimento, aqueles cantos escuros da minha alma. Veja como Paulo, ele vai declarar quando ele escreve em 1 Timóteo, capítulo de número 1, dos versos 12 a 14. Ele chega a ter tanta gratidão por essa transformação que lhe aconteceu, que ele diz assim: eu dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo. Ele entendia, ele se autodenominava blasfemo, perseguidor insolente, mas alcancei misericórdia. Que coisa extraordinária.
Paulo caiu. Se não fosse a graça do Senhor Jesus para alcançá-lo, ele não teria sido um homem transformado. E ele diz: mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância. Quantas pessoas, não conhecem Jesus, e o nosso coração precisa se encher de misericórdia, de graça por estes que não conhecem a Cristo. Eu fiz por ignorância. Na minha incredulidade, contudo, a graça do Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Deixe nessa noite que a fé, a graça de Jesus transborde no seu coração. Diga onde você está: eu quero dessa graça, eu preciso provar deste dom celestial, desse amor de Cristo na minha vida, assim como Saulo. É o seu temperamento que precisa ser mudado, é o que precisa ser mudado na sua vida, algumas coisas que você não conseguiu ainda se desvencilhar. O terno Paulo, antes blasfemo, se torna um vaso escolhido nas mãos do Senhor Jesus. À medida que vamos seguindo estrada fora, o Senhor nos encontra. Por isso há uma importância aqui nessa noite, querido, que é a importância de crer naquele que nos alcançou, de aceitar os abraços ternos, os braços amorosos do nosso Deus, como Jeremias vai dizer: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Deus não quer que você seja atraído por Ele, para ser um servo dEle, pelo mal. É pela benignidade, é pela bondade que somos atraídos pelo Senhor, não pelo mal, não pela disciplina, não pela dor. Não tem muitas pessoas que dizem assim: alguns vêm pelo amor, outros vêm pela dor. Eu não quero vir para a presença do Senhor Jesus e ter que passar pelas disciplinas, para os meus olhos serem abertos diante da luz da glória do Senhor. Mas aqui eu vejo uma quarta verdade: a influência e a importância desta influência para as pessoas que nos cercam. Paulo vai ser usado pelo seu grego, Paulo vai ser usado pelo seu hebraico, Paulo vai ser usado por ser poliglota. Paulo vai ser usado em Atenas, no capítulo de número 17, entre os epicureus, entre os gregos, falando de um Deus, o Deus desconhecido, mas ele fala deste Deus com propriedade. E o poder da influência desse homem, e Deus está aqui nessa noite te dizendo assim: eu quero usar tudo que você tem de recurso, eu quero usar tudo que você tem nas suas mãos, para influenciar o mundo inteiro. Se deixe ser usado pela sua influência. Você pode influenciar homens, mulheres, adolescentes, pastores, seus amigos, as pessoas da sua rede social. Comece a declarar palavras de bênção, e você vai influenciar. Dizem que a mãe de Billy Graham, todos os dias que a mãe de Billy Graham estava dando banho nele, ela só tinha um versículo que ela recitava, e ele era ainda um bebezinho, tomando banho na banheira. A mãe de Billy Graham dizia no pé do ouvido dele assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei mãe, ei pai, ei servo de Deus, você pode se apropriar da sua voz para influenciar. Paulo foi um influenciador. Paulo influenciou as igrejas da Galácia. O grande alvo dele de chegar a Roma, chegou à Ásia Menor, onde um grande avivamento acontece. Por isso, alguns conselhos nessa noite: permaneça naquilo para o qual Deus lhe chamou. Quando estudamos o livro de Gálatas, percebemos que por 3 anos, Paulo ficou na Arábia, Paulo ficou no deserto, Paulo ficou no anonimato, Paulo não foi reconhecido, e hoje há uma busca por reconhecimento, há uma busca por popularidade. Paulo ficou ali esquecido, não foi aceito pela igreja.
Se não fosse um Barnabé para aceitá-lo, porque ninguém aceitava aquele homem transformado. Ninguém acreditava que Saulo, com a sua fúria, seu ímpeto, alguns autores chegam a dizer que Paulo, ele era um grande líder, e que as pessoas que eram apedrejadas, as roupas das pessoas que eram apedrejadas, deveriam, na cultura judaica, serem colocadas aos pés dos líderes. E as roupas de Estevão, de fato, no capítulo de número 7, a Bíblia vai dizer que essas roupas são deixadas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ele era um líder proeminente, um homem expoente, e é ele que vai ser usado para, de forma exponencial, ser uma influência, mas permaneça naquilo pelo qual Deus te chamou. Você já encontrou o seu chamado? Você sabe qual é o propósito pelo qual Deus te chamou? Isso vai trazer satisfação, isso vai trazer paixão, isso vai trazer visão, isso vai trazer alegria, isso vai trazer entusiasmo. Sabe aquela pessoa que vai levantar da cama alegre, motivada porque encontrou o seu propósito? É isso que eu quero orar nessa noite, para que você seja uma influência para o mundo, para as pessoas, porque você descobriu o seu propósito. Espere o tempo de Deus, a mudança virá. Para o cenário grego-romano, o cenário da Ásia Menor, Deus estava preparando, desde o berço, uma criança que foi crescendo e que foi recebendo aos pés de Gamaliel, foi se preparando, e toda a potencialidade, Deus o empoderou, Deus o usou, Deus o envisionou, Deus o enviou, e Deus fez dele um homem de Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida, querido. Se prepare, porque neste tempo em que a igreja, uma vez confinada, e agora as coisas voltam à normalidade, Deus está chamando muitos Saulos, que vão sair da sua visão tão pequena, como ele mesmo diz, por ignorância eu fiz todas essas coisas, para serem homens visionários, para serem homens extraordinários. E é tão lindo quando eu vejo aqui na igreja, as pessoas servindo de diversas formas, né? As pessoas amando, cuidando, tocando, distribuindo quentinhas. Ontem, na terça-feira, ontem, nossas amadas irmãs, na segunda-feira, quando a gente chega na igreja, as irmãs estão na cantina, preparando quentinhas, deixando as quentinhas, entregando as quentinhas em uma caixa, deixando nos portões. E essa semana fomos tão impactados pela história de um jovem que chegou à igreja aqui no último domingo. Sabe por quê? Uma irmã usou as suas mãos para fazer uma quentinha e deixou com ele. Ele deixou o álcool, ele deixou os vícios, e ele foi marcado pelo amor da nossa querida irmã Joelma. E nós temos que realmente ressaltar a pessoa de Cristo, dignificar e glorificar o nome de Jesus. Mas são as mãos, o corpo de Cristo na terra, que é a igreja, servindo nas comunidades, nos becos valados, nas ruas de Padre Miguel, onde ninguém quer ir, que homens como Marcelo, que diz: pastor, ele disse para mim no último domingo à noite aqui: pastor, eu fui alcançado pelo amor de Deus, louvado seja o nome de Deus. Use as suas mãos, se relacione. Quer cumprir o seu chamado, se relacione, desenvolva o seu carisma. É por isso que o Bill Hybels, no livro A Liderança Corajosa, ele fala do poder da visão. E ele conta a história de John Adams, que em 1777 anunciou uma visão extraordinária para que 3 estados independentes da Inglaterra surgissem. Contra todas as probabilidades, as suas palavras se tornaram uma realidade. Foi em 1789, um sujeito chamado William Wilberforce, que se posicionou
perante o parlamento britânico e de forma eloquente clamou pelo dia que homens e mulheres e crianças não fossem mais comprados e vendidos como um animal de carga. 18 anos após esta palavra, a história diz que 3 dias antes da sua morte, o parlamento aprovou o projeto de lei abolindo completamente a escravidão, por causa da visão. A visão de um apóstolo Paulo o levou aos lugares mais distintos e fez com que o evangelho alcançasse muitas pessoas. Por isso a visão é a arma mais poderosa para a transformação do mundo. Vai dizer Bill Hybels que a visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Sabe? Quando eu olho crianças, quando eu olho as nossas crianças das nossas comunidades, eu vejo músicos, eu vejo pastores, eu vejo missionários, eu vejo futuros líderes de PGMs, de pequenos grupos multiplicadores, eu vejo pessoas assumindo o futuro da igreja, porque a visão é uma imagem do futuro que produz paixão. Eu aprendi uma coisa, assim como o Wayne Cordeiro, ele conta no livro Andando de Tanque Vazio. Tem alguém de tanque vazio aí? Já viu o carro quando ele começa a andar de tanque vazio? Anda na reserva. E aí você vai lá e coloca só R$10, porque você só quer ir até ali. E a luzinha fica ali, a luzinha, né, da bomba de combustível do seu carro fica acesa. E o Wayne Cordeiro, ele conta que ele chegou a uma conclusão, depois de duras disciplinas e ajustes, que ele passa diante de Deus. Ele diz o seguinte: que só há uma forma para influenciarmos pessoas, é investindo na próxima geração. E por isso eu quero te desafiar nessa noite, a pensar em uma só criança, a pensar em um só junior. Quem sabe, querido, você parou tudo nessa quarta-feira para ouvir só essa palavra, e Deus tinha essa palavra para você. Você pode usar o seu talento, a sua voz, como uma flecha que acerta o alvo. Você pode imaginar uma orquestra aqui na PIB de Moça Bonita? Você sabe o instrumento. Você pode imaginar pessoas sendo alcançadas através da mídia? Você pode ensinar alguém agora a filmar. Você pode imaginar pessoas analfabetas estudando a Bíblia e aprendendo a ler através da Bíblia. Isso depende agora somente de você. A visão, portanto, que Paulo passa a ter, aumentou a sua vitalidade para agir. Nós somos aqueles que ouvimos a voz de Deus, mas todo culto como esse tem que ter uma resposta. E quando você faz desse amor, dessa vocação, dessa paixão, um estilo de vida, isso vai transformar vidas por onde você passar. Eu quero que você feche os seus olhos agora, abaixe a sua fronte, nós vamos orar ao nosso Deus. Deus tem lhe dado o que Ele já colocou nas suas mãos, sendo muito ou pouco, para agora ser entregue na cruz de Cristo. Nessa noite você pode entregar a sua vida na cruz de Cristo. Você pode entregar os seus talentos aos pés do Senhor Jesus. Sabe, ao invés de ficarmos reproduzindo picuinhas, ao invés, queridos, de ficarmos remoendo feridas, repartir, compartilhar, amar, influenciar. Eu quero, eu vou, eu sou este que quero ser usado nas mãos do Senhor. Por isso compartilhe,
Ore. Vamos cantar, vamos declarar o nosso Deus. Usa-me. Vamos cantar esta música. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, como uma flecha, como ponte sobre as águas, como um farol que brilha à noite. Usa a minha vida, Senhor. Peça isso ao Espírito ao cantar. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me encha, Senhor. Eu quero transbordar, quero ser achado por ti. Diga isso a Deus. Usa-me. Peça isso. Como um vaso, como uma flecha, uma ponte. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, temos a luz. Como abrigo no deserto. Vamos abraçar, acolher, compartilhar, repartir o pão. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me. Peça ao Espírito Santo de Deus nessa noite. Meu coração precisa ser quebrantado por aquilo que quebranta o teu coração, Pai. Eu quero repartir os meus recursos, o meu dinheiro, o meu talento, a minha voz, tudo que tenho, eu coloco diante de ti, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Você pode orar comigo nessa noite. Feche os seus olhos, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, nessa noite, livra-nos do nosso materialismo, Pai. Livra-nos do nosso consumismo. Livra-nos do nosso hedonismo. Livra-nos, Pai, de sermos uma vida tão egoísta. Livra-nos do nosso orgulho, Pai. Livra-nos do nosso rancor, do nosso ódio, da nossa fúria, do temperamento que não é quebrantado. Nessa noite eu declaro que hoje é um marco espiritual nessa vida, Pai. O Senhor está marcando, transformando de fúria em ternura. O Senhor está transformando todo ódio em amor, toda tristeza em alegria. Tu és o Deus que transformou Saulo e pode nos transformar para sermos influenciadores, usados. Ah, Deus, livra-nos e faça de nós, Pai, boca, voz, mãos, instrumentos e vasos nas tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Ah, Deus, somos apaixonados pela tua palavra. Obrigado porque essa palavra é viva e ela transforma os nossos corações. Dê uma noite abençoada aos meus irmãos. Dê uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de reflexão, de meditação. Livra-nos dos fatores estressores que trazem cansaço à nossa alma. Ensina-nos a descansarmos, mas sermos depositários da tua glória, vasos da tua glória, vasos que são vasos de honra, que vão honrar, notabilizar e dignificar ainda mais com excelência o Evangelho que nos laçou, nos transformou para transformar. A ti a glória e o louvor, no nome de Jesus. Amém
e amém. Deus abençoe a sua vida, uma boa noite de paz. Fique com Deus, que Deus a todos abençoe.